Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Mais uma aula, mais um momento para nós meditarmos e pensarmos aqui sobre os diversos pontos, né? Nós tratamos aí da condenação da igreja às ideologias, tratamos também do nosso papel prático, né? Tendo a fé como princípio. Nem todo mundo tem a fé como princípio de vida. E a partir daí, quando ela tira estes princípios, mesmo que ela não esteja eivada, né, das ideologias, ela vai tomar conclusões ruins, por melhor que seja. E mesmo assim, devido à forma atual como o sistema político está determinado, eu mencionei, às vezes algumas pessoas se candidatam por partidos que talvez não gostariam, mas que por conta do coeficiente eleitoral e outras dificuldades que às vezes ocorrem, o cara acaba aqui, né, na cidade pequena que você mora, acaba se candidatando por um partido que não seria uma boa por conta dos princípios cristãos que a pessoa possui. Mas ela fica numa situação que é muito difícil e aí ele acaba escolhendo um partido que às vezes, nossa, você se candidatou por esse partido e a pessoa até olha esquisito, como assim? Você se candidatou por esse partido? É o que acontece, né? Então eu quero que a partir desse momento você consiga fazer essa análise prática, né? É claro que quando você olha para os partidos, você vê se aquele ponto ideológico, né, se a descrição do nome do partido realmente se efetiva. Eu até mencionei, não só, a maioria dos partidos não representam aquilo que dizem seus nomes. Partido liberal não é liberal coisa nenhuma. Liberal no sentido clássico do termo. Não é. Você tem... O Partido dos Trabalhadores não representa o trabalhador, representa os seus interesses próprios do partido. Mas tem pontos ideológicos. Então, os pontos ideológicos pode ser, né? Mas, por exemplo, a gente está vendo aí as brigas que estão ocorrendo referente a quem trabalha com rede social, com aplicativos e tudo mais. O pessoal fica incomodadíssimo com as determinações que às vezes, né, o Partido dos Trabalhadores, que tem o presidente no poder. Você que está assistindo em 2028, eu não sei quem é que está no poder hoje, mas hoje é o PT que está aqui em 2023. Então o pessoal se incomoda, né? Mas isso daí acontece, né? As pessoas podem ficar bravas, podem não gostar, mas é o que há, é o que temos aí. Mas vamos pensar agora, vamos fazer aqui uma análise, né? Uma meditação aqui, vamos tentar compreender uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade para entender. Veja bem, passa-se na cabeça de muitas pessoas, eu estou pegando umas informações aqui enquanto eu vou falando com você, passa-se umas informações nas pessoas e desde... Eu comecei a ouvir isso depois de 2016, 17, 18. Mas principalmente depois de 2018 no Brasil, de que não é bom, nós temos um negócio chamado polarização, né? E a polarização é uma coisa má, é uma coisa ruim, nós não podemos ter esta polarização, porque esta polarização indica extremos, e como temos esses extremos, então é uma coisa ruim, nós não podemos ter isso, nós precisamos trabalhar pelo fim desta tal polarização. É o grande tema, né, que eu acho que completa um pouco do que a gente vem dizendo, um pouco do que a gente vem explicando, para você entender então até que ponto dá para ter, vamos dizer assim, esquerda. Vamos lá. Pontos importantes que a gente já vai completando e decidindo aqui logo no início. Primeiro, não caia nessa conversa. Polarização não é coisa ruim de jeito nenhum. É importantíssimo que exista oposição, gente.
Eu não sei de onde o pessoal tira isso, mas eu quero que você entenda que o pessoal utiliza os termos como polarização. Polarização é ruim? Não é ruim nem bom. A princípio não é ruim nem bom, é só um termo que diz que você vai ter uma situação, quer dizer, quem está no poder e defende um ponto, e você vai ter a oposição. É isso que é uma polarização. É ruim ter uma oposição em uma situação? Penso que não. Todos os lugares, eu vou pegar um exemplo prático, eu não vou falar o nome do clube porque o pessoal fica meio chateado, mas teve um clube de futebol que há uns 15 anos atrás, eu acho, um pouquinho menos, próximo de 15 anos, eu conversava com alguns colegas e eles diziam assim, não, o clube não tem oposição. Como assim não tem oposição? Não, todo mundo tá concorde. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas aonde não existe uma oposição, existe uma... Vamos até modificar. Onde você não tem polarização, existe uma hegemonia. Parece muito legal ter uma hegemonia, todo mundo concordar. Porque aí fica mais fácil se aprovar leis e tudo mais. Mas e se essas pessoas que formaram esta hegemonia? No caso eu estou falando de um clube de futebol. Que parece que havia uma hegemonia, né? Todos pensavam do mesmo jeito e a princípio deu muito certo. Né? Começaram a ganhar títulos, estava muito bem. Só que uma das coisas que começa a acontecer é quem está no poder e não possui uma oposição se acomoda no cargo. Os outros também, e começam a achar que são muito bons, né? E inclusive eu lembro de outros clubes, de outras pessoas, e até uma pequena oposição muito frágil que existia, começou a dizer que esse pessoal era muito soberbo, que esse pessoal se achava demais, e que agindo dessa forma isso seria o princípio de uma derrota futura, né? E foi o que aconteceu. Depois o time acabou entrando num mar de dívidas, de problemas, de elenco e falta de títulos. A mesma coisa acontece num país. Quando você tem um país onde começa a se falar que já não existe, né, direita e esquerda, vamos usar o termo que o pessoal prefere utilizar, né, ao invés de dar o nome certo, mas usa o termo direita e esquerda, vamos lá. Então você não tem mais direita e esquerda. O que começa a acontecer? Começa a haver a hegemonia de poder, porque mesmo que, né, você não tem mais a direita e a esquerda e você começa a ter só um lado entrando nessa briga, você vai ter dentro desse pessoal uma nova, vamos dizer assim, uma nova oposição. Só que todos eles pensam da mesma forma. Você vai ter uma oposição hegemônica e que vai pensar a mesma coisa, mas vai pensar caminhos diferentes e talvez não vai concordar porque não é ele que está no poder. Leandro, isto nunca aconteceu no Brasil. Sim, isto já aconteceu no Brasil. Sabe que ano que aconteceu? 2010. Você pode procurar na internet, né? Você não precisa acreditar em mim, mas procure. 2010 foi o ano que, né, o Lula não podia se candidatar. E aí ele estava apenas acompanhando a eleição. E ele faz, você encontra esse discurso na internet, tá? O que eu tô falando aqui não tem nada de, ele está criticando. Fique tranquilo, se você é um apoiador dele, não é aqui nada que ele tenha dito que a gente vai precisar fazer uma análise, né? O fato de se eu concordo ou discordo dele não é o que vai mudar agora, porque agora é a opinião dele. Você pode encontrar, logo que foram anunciados aqueles que eram os candidatos da eleição de 2010. O Lula comemorou e disse assim, olha que bom, que momento democrático. Nós só temos candidatos a presidente de esquerda. É um momento bom, um momento democrático para a sociedade. Isso nos faz pensar muita coisa. Você sabe que nos últimos anos, a maior acusação de algumas pessoas que também estão no poder, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, utilizavam o termo antidemocrático. E aí fica aqui, serve como reflexão. Será que diziam antidemocrático porque alguém agiu
realmente contra a democracia ou agiam contra a linha ideológica desta pessoa que está no poder e então, para ela se defender, diz que o outro está contra a democracia. Serve de reflexão. Por quê? Porque em 2010 o Lula estava muito contente porque só haviam candidatos de esquerda. Ele faz essa alegação e realmente, se você acompanhar, né, se pegar lá quem eram os candidatos, realmente só haviam partidos de esquerda. Não havia nenhum de direita. Não havia ninguém realmente de oposição. A oposição que existia era a oposição à forma de governo, mas não ao conteúdo de governo. Era, às vezes, a forma como se tomou em relação a algum ponto, mas não havia uma oposição ao todo, à forma de agir ou a busca do plano de governo, que pode ser um plano de poder aí no meio do caminho. Não havia ninguém que se opunha frontalmente a tudo e dizia assim, ó, todo o modo de agir aí está completamente errado. Não, todos eles concordavam em partes, né? Concordavam no conteúdo, mas não concordavam com a forma. Às vezes achavam, ó, você está se corrompendo, ó. Mas quando se falava dos temas específicos que são caros a toda a esquerda, todos eles concordavam, em maior ou em menor grau, considerando, dando mais atenção para um ponto do que outro, e todos agiam na mesma linha. Isto não é polarização. Por isso que isso causou uma estranheza de grande parte das pessoas. Vou dizer mais, 2014, principalmente no segundo turno, você não tinha uma polarização. As pessoas começaram a aumentar os votos do Aécio por antipetismo, mas não havia uma polarização, porque você tinha dois partidos de esquerda. Vamos voltar lá na aula do 512, né, do 512 do catecismo, um de linha mais comunista, outro de linha mais socialista, mas os dois, ainda que discordem da forma, concordam com o conteúdo da esquerda. Isso precisa ficar claro para você. Veja, eu estou tentando falar e explicar de uma maneira natural, sem afetação, sem, ai, ele não presta, não. Que você entenda claramente o que eu quero dizer, né? Que havia dois partidos de esquerda se enfrentando, não era um partido de direita. O PSDB nunca foi de direita, não pensa como a direita. E aí, eu sou obrigado a ficar falando direita e esquerda porque é como o pessoal determina, né, a polarização. Era mais fácil dar os nomes, né? Mas você, por exemplo, mesmo com a eleição do Jair Bolsonaro, você não tem ainda um partido de linha de pensamento conservador, né? Mesmo o próprio Jair Bolsonaro, pessoas vão discordar de mim, eu não considero o Bolsonaro um conservador, né? Ele é alguém que realmente não é de esquerda. Então nós já podemos colocar ele no espectro ali liberal com uma tendência conservadora. Entendeu? Mas, Leandro, precisa. Você não pode ter só um tipo de pensamento no país, né? E esta é a grande dificuldade que hoje em dia, porque aí é muito fácil, né? Eu vi recentemente um texto do Alexandre de Moraes, que me parece que foi uma palestra, na verdade, ele criticando a direita, porque diz que a direita se organizou, prestou atenção de como a famosa Primavera Árabe, como o pessoal se comportou e o que tinha ocorrido, e então eles se organizaram dentro da internet, então começaram e tomaram conta da internet através de seus discursos e tudo mais. Olha, eu posso até concordar, não sei se foi exatamente isso, porque eu nunca fiz esse estudo, e assim, faltaram nomes, juiz. Faltaram o senhor dar nomes, né? Quem foi o grande propagador? Beleza, já que você usou um grupo de massa, né? Primavera Árabe também usou, né? Teve a onda conservadora também foi assim. Eu não sei se foi isso, mas me surpreende que
nunca saiu nenhuma crítica, porque talvez nunca o atacaram, de, por exemplo, grupos que se organizavam pela internet, né? E isso eu sei porque eu tive colegas, né, não conhecidos, né, não eram amigos próximos, mas colegas, pessoas que chegaram para mim e falaram que participaram de grupos como os Black Blocs, né, que tinham contato com o pessoal do Mídia Ninja, e que esse pessoal também se organiza pela internet, e que, por exemplo, o Antifa também se organiza pela internet, e nunca saiu um A. E esse pessoal quebra patrimônio público, quebra patrimônio privado, gera violência no meio da rua, faz os quebra-quebras e as confusões, e nunca saiu da boca de nenhum juiz, de nenhum político de mesmo espectro, de linha, do Mídia Ninja, ou dos Black Blocs, ou do Antifa, nunca saiu nenhuma crítica. Então, o que eu sinto é, na verdade, uma tentativa de calar um tipo de discurso, não porque ocorreu algum fato violento, porque até hoje o único fato grande assim que o pessoal comenta é invasão do Capitólio e dia 8 de janeiro no Brasil. Invasão do Capitólio nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil. Existe muita discussão e por algum motivo a CPI não avança, e não é por causa da oposição, é por causa da situação. A situação não permite uma CPI relacionada ao dia 8 de janeiro. Acho estranho, porque se prejudicou o atual governo, eles deveriam ser favoráveis, não permitem. E aí eu começo a achar estranho a forma como se discute, porque assim, você está contra extremismos ou contra um grupo de pessoas, e você colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que todos são extremistas, porque todos estão contra você ou discordam do seu modo de trabalho. Penso que ninguém num cargo público tem que ter moleza. Tem que... o pessoal, eu não concordo porque o pessoal discorda de mim. Bom, as pessoas podem discordar, as pessoas podem criticar. Precisam xingar? Acho que não sei se precisa xingar. Pode ter te irritado, né? Porque fizeram apelido e tudo mais. É chato. Mas não acho que para isso você precisa de ferramentas de controle ou de tirar monetização de A ou de B para isso. Então vejo com certo receio. Porque quando você utiliza a máquina pública para esse tipo de coisa, a primeira coisa que se faz é moer seus inimigos. Se você está querendo o que diz um ambiente democrático, você precisa ter situação e oposição. E esta oposição não pode ser só oposição de forma, ela precisa ser oposição de conteúdo. A pessoa precisa se opor ao conteúdo da outra. Tanto pode-se ter oposição ao conteúdo que este governo atual, relembrando você que está assistindo, eu não sei que ano você está assistindo, mas nós estamos em 2023, então o governo atual é de esquerda. Quando assumiu o poder, começou a fazer vamos dizer assim, desfazer diversos decretos que tinham sido feitos no governo do Bolsonaro. Simplesmente porque eram do Bolsonaro. Não se analisou se era bom, se era ruim, qual era o impacto. Até algumas coisas prejudicaram bastante alguns grupos, né? Simplesmente por oposição, porque o outro é de direita e eu sou de esquerda, então eu não posso concordar com nada. Me lembra um pouco aquela parte do Revolução dos Bichos, que eles falam que os bichos não podem fazer nada que os humanos fazem, mas logo depois eles começam exatamente a fazer aquilo que os humanos fazem, sem que os outros animaizinhos da fazenda percebam que eles estão fazendo a mesma coisa que os humanos. Então, esta é a minha preocupação. Você faz a crítica, mas na verdade é só para calar o seu opositor e você não ter mais a tal polarização. Tanto que isso incomoda muita gente pela internet, que também nunca parou para pensar isso, que também nunca parou para pensar que as pessoas precisam ter opiniões completamente divergentes. Sim, é sadio, gente. Sabe o que acontece se você tiver pessoas que pensam completamente diferente? Você vai impedir qualquer tipo de ditadura. Então é importantíssimo que o Congresso fica ali remexendo,
Ah, Leandro, mas é mais difícil de aprovar a lei. Mas não tem que ser fácil. Na verdade, sendo bem sincero, né, tende a haver freios para decretos, tende a haver freios para o excesso de ação judicial, tende a haver freios para leis. Aliás, tem de ser aprovadas e criadas poucas leis. Não deveria ter fabriquinha de lei. Não deveria a todo momento ter que ficar saindo análises, né, dos juízes e tudo mais por conta do monte de lei e alteração disso e daquilo. Não pode. Porque isto cria uma instabilidade social. Esse excesso de lei, quando o cara se toca, ele fala, pô, mas tem tudo isso nas minhas costas. E isso eu estou falando para o federal, para o estadual e para o municipal. Poucas leis. Não tem de ter muitas leis. Não tem de a todo momento o pessoal ficar tentando criar um novo estatuto do não sei o que. Aí chega um dia específico, né? Eu vou até mudar aqui. Porque se a gente fala e depois... Não, eu vou até mudar. Chega próximo do dia 15 de julho. Eu não sabia, mas você também não sabia, então vamos lá. Chega próximo do dia 15 de julho, é dia do homem. Aí começa o Congresso, precisamos aprovar uma lei para os direitos do homem. Pra quê? Pra que essa bobagem? Entendeu? Então, nem pro direito do homem, nem pro direito da mulher. Mas não é que não tem que ter leis para auxiliar, leis de apoio e tal, mas pra que criar tantas leis? Sabe por que se cria tantas leis no Brasil? Esse excesso de leis no Brasil cria uma situação que coloca, com o excesso de proibições, regulações, novos regulamentos, estatuto, e aí, né, tenta se reformar não sei o que, e é PEC, e é decreto, e é... Sabe o que se cria? Se cria uma situação que coloca toda a população, de algum modo, em alguma ilegalidade. Só que nem eu nem você sabemos que nós estamos nessa ilegalidade. Porque é tanta lei sobre as nossas costas que ficam aprovando, ficam tentando discutir. Aí discute coisas assim totalmente desnecessárias. Ou se entra com as tais agendas de apoio de ONG, de não sei o que, da ONU e 2030 e tal. É só bobagem. Ao invés de se pensar em problemas claros do país. Aí quando você tem um problema claro no país, como por exemplo a questão do saneamento básico, que aí fizeram toda uma análise, toda uma lei para possibilitar trabalhos públicos e privados em cima da questão do saneamento básico do Brasil, aí, como não foi no meu governo, eu quero banir a lei, porque não interessa, porque vão lembrar de não sei quem. Gente, se vai ser bom para a população, não interessa quem fez. É isso. Mas não é nisso que o pessoal pensa, porque o pessoal já pensa na próxima eleição. Eles já estão discutindo, não é 2026 não, é 2030. Eles não estão discutindo, mas 2026 eles já sabem até quem vai se candidatar. Salvo engano, sei lá, né, se alguém venha a falecer e tal, mas não é isso. Eles têm que pensar já num trabalho de manutenção do poder. É nisso que esse pessoal pensa. Esse pessoal não está pensando em você, cidadão. Então por isso, fábrica de lei, por isso um monte de gente se envolve, por isso que as únicas leis que eles fazem funcionar, e eu falei da ilegalidade, já vou voltar no fato de nós estarmos todos na ilegalidade, cria uma instabilidade social. Tá todo mundo na ilegalidade, ok, mas eles vão prender todo mundo? Não vão, não tem nem como. Então eles têm que dar atenção para aquilo que é mais óbvio, para aquilo que é mais claro. Porém, se eu ou você começarmos a incomodar grupos que estão no poder, aí eles procuram aquela leizinha que está lá escondida, no meio de algum estatuto, de algum conjunto de leis e tal, puxam ali a carta e te colocam na prisão porque você tem uma ilegalidade. Então é assim que funciona. É assim que esse pessoal trabalha com as leis. Então, estas leis excessivas, esse monte de lei, esse monte de determinação, nada mais não é para, porque querem regular tudo, também querem regular tudo, o pessoal é meio maluco. Mas existe na cabeça deles a ideia de que
Amanhã alguém pode virar meu inimigo, não preciso, não. Você vê muitas vezes assim, né? O pessoal vai aprovar uma lei que todo mundo chega, né? Bate em cima, não, que vão aprovar isso daí, só não, mas não é isso, vocês estão entendendo errado. Você está lendo exatamente o que está dizendo, que vai prender, que vai fazer não sei o que vai controlar. Aí só, não, mas não é assim, nós não vamos fazer isso. A lei não está querendo dizer isso, não está querendo falar daquilo. O que ele está dizendo não é o que está escrito. Mas na hora da aplicação da lei, eles não ficam no que o cara estava dizendo, eles ficam no que está escrito. Então eles vão aplicar o que está escrito. A lei escrita. É essa que vai valer. É essa que depois de assinada por presidentes e já validada por todo o Congresso, é essa que vale. O fato do cara estar falando, não é bem assim, o não é bem assim não está lá. Para explicar claramente a lei. Entendeu? Então não fique com esse, não, mas tal deputado falou que não é bem assim. Não é bem assim, não está no papel. Tem que estar no papel. Ah, mas o cara explicou no Congresso. Não me interessa, o que está no papel? O que ficou no papel? Foi riscado lá, não foi considerado o artigo, foi banido, foi vetado? Ok, aí beleza. Agora, aprovou? Então tem coisa aí. Então pode ser que não usem contra um ou contra outro, mas vão usar uma hora. E vão dizer que estão validados pela lei. E que ninguém pode negar porque a lei está aprovada. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, veja, a polarização em si não é ruim. Porque vai ter gente realmente para lutar, talvez, pelo banimento de tal lei. Pela não confirmação dessa lei. Para não manutenção disso daí. Porque vai gerar coisa ruim, vai manter desemprego, vai criar desemprego, sei lá. Né? Vai criar ações ruins junto. Vai aumentar algum produto. Então, essas coisas precisam ser discutidas. Mas elas não serão bem discutidas se toda a população pensa do mesmo jeito. Veja como isso acontece. Eu parei de assistir TV e parei de dar atenção para o que os jornais dizem. Não é porque o Leandro é contra, né, tal emissora. Não. Eu parei de assistir o jornal. Primeiro, porque eu comecei a assistir eu já assistia as programações, comecei a prestar atenção. E comecei a ver que a internet satisfazia tudo que eu procurava. Tinha local para eu encontrar as notícias sérias, notícias políticas, as notícias sociais, né, aquelas que são gerais, tempo, trânsito, geral, tinha onde achar. E comecei a perceber que também eu não queria ficar assistindo aqueles programas da manhã, da tarde, que não falam nada com nada, ou só estão preocupados, sei lá, com algum reality show, com alguma novela, com algum artista que fez uma plástica, isso aí é muito chato, né? E receitas eu também encontro pela internet, então eu também não preciso assistir ninguém fazendo comida pela TV. Encontrei as coisas na internet, parei de assistir televisão, né? E disto, aos poucos, também eu fui diminuindo na própria internet o número de notícias que eu lia. Eu diminuí a tal ponto de ficar com aquilo que é mais básico, a notícia mais importante. É lógico que eu acompanho, dou uma olhada, de repente vejo que o título está meio esquisito, mas hoje até pelo título eu já sei se o cara está manipulando ou não. Eu consigo perceber se o jornal, opa, aqui tem coisa, ou só com aquela descrição, né, que o cara faz numa abertura, num comercial. Se caso eu estiver, né, porque eu não estou, né, eu não moro sozinho, né, então se meus pais estão assistindo TV, às vezes eu pego lá, os caras estão falando, olha, veja hoje no jornal ABC. O jornal ABC mostra que vai ter tal coisa. Aí eu já consigo perceber ali se tem algum teor ideológico, se está seguindo alguma agenda, se vai defender A ou vai defender B, ou se simplesmente vão fazer a descrição do fato. Na grande maioria eles não fazem só a descrição do fato. Eu acho que você sabe disso. Então eu parei, eu comecei a evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque começa a atrapalhar a sua vida, você vai ficar numa ansiedade danada, você vai ficar apegado. Se você tem uma tendência a gostar de A ou de B, você não vai pensar se A fizer coisa errada. Você vai defender. Então você precisa muitas vezes, quando falarem assim, vou pegar um exemplo aqui, o governador tal
Disse tal coisa, aí pega só cortado ali. Pegue, procure o discurso dele completo na internet. Não fique com o corte. O corte que é a TV com o comentário do comentarista político, do especialista em não sei o que. Quase 100% das vezes que você pega, seja na internet, seja na TV, porque a TV fica acusando a internet de notícia falsa, mas vamos lá. Quase 100% dos comentaristas pegam essas notícias cortadas e fazem a defesa. Então não fique com a defesa. Ah, mas eu gosto dele. Então, mas você quer ser uma pessoa correta? Ou você quer ser pernilongo, né? Para ficar andando só ali grudado nos outros, só sugando, né? Para não falar outras coisas. Você quer ficar só seguindo os outros? Então aí beleza. Então vira sua torcidinha, né? Vai lá e torce pro político mesmo, porque você é um militante. Então assuma que você é militante. Se você não é, você é igual eu, que não tem um partido, que não tá aí muito preocupado, né, com isso, mas gosta de fazer algumas análises políticas, quer entender melhor as coisas e tudo mais, então você precisa ver o fato em si e não se apegar ao que político, ao que comentarista político, ao que o tal especialista, o que o jornal falou, o que o jornal mostrou. Por quê? Porque eu vi pessoas na eleição passada utilizando do jornal para dizer que o outro estava alienado por conta da internet. E aí quando você via a opinião do jornal, era uma opinião alienada, só que defendia alguém que esta pessoa gostava e atacava pessoas que ele não gostava. Então, na verdade, você é a mesma coisa do outro que você está criticando. Então, pega, vai lá, procure. Você encontra, viu? Esse pessoal hoje em dia põe o discurso deles inteiro. Você tem alguma dúvida? Pega o discurso do cara. Você tem no site oficial, eles devem ter canal no YouTube, eles colocam no Instagram, eles colocam em tudo quanto é lugar. Fica fácil de achar o discurso da pessoa e aí você tira a conclusão. Aí você fala, não, peraí, os caras tinham falado que a opinião dele tinha sido agressiva, não sei o que. Deixa eu ver se foi mesmo. Aí pega lá, assiste e tire a sua conclusão. Ao invés de ficar baseado no jornal ou no cara da internet, que às vezes é um apoiador, né? Nada contra, faz parte do jogo, mas todo mundo vai puxar para o seu lado. E eu falei que é o fim da treta aqui. Para o fim da treta, você não vai poder ser um torcedor, você não vai poder usar a camisetinha do político, né? Não vai. Você vai ter que analisar bem. E até quem você não gosta, quando acertar, você fala, ó, com isso eu concordo. Eu concordo com isso que ele falou. Acabou. Mas isso significa que você concorda com tudo? Não. Mas você pode concordar às vezes com alguma opinião ou com alguma decisão. Né? Ou pode não concordar com nada, falando, putz, tá feio mesmo o negócio. Né? Mas, pelo menos você será honesto. Terá visto o fato e não ficará preso ao comentário de comentarista A, de não sei o que do canal da TV a cabo. E aí tem gente que acha que só porque tá na TV a cabo é uma opinião mais abalizada. É porcaria nenhuma, não é nada. Ah não, mas tá na internet, mas é um canal assim, não é nada. Ah, porque tem especialista coisa nenhuma. Tem torcedor, tem um monte de gente lá que torce pro político tal, pro político tal. Então não fique apegado a isso. Você quer ver, beleza, quer ver o debate, você quer ver que opinião que foi dada, beleza, aí você assiste e tira suas conclusões. Agora não fique apegado a essa galera. Eu vou contar mais um fato aqui. Né? Eu tenho parentes jornalistas, eu tenho amigos que são jornalistas, eu tenho uma galera aí que inclusive já foi de emissora gigantesca, tá? Da maior do país, de jornal, de site, tudo mais, que trabalhou numa cidade do interior e tinha um jornal lá que inclusive batia de frente com os jornais grandes aqui de São Paulo, que vem no estado todo.
E aí foi quando eu comecei a perceber que tinha manipulação política na imprensa. Mas o assunto era futebol. E ela falou pra mim assim, o editor-chefe manda a gente alterar e defender o time que ele torce. Mas pra não ficar descarado, o editor-chefe fala assim, a notícia tem que ser sempre propositiva ao time A. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, o time dele tinha perdido de 3-0. Pra não ficar claro que o time dele tomou um sacode, né, passou mal, o que ele fez? Ele pegou e fez a matéria de um jeito assim. O time perdeu porque houve a contusão do melhor jogador. Mas com o jogador em campo já estava mais de 1-0. Né? Então ia perder, quer ele estivesse, quer não estivesse. Mas o editor-chefe maquiou a matéria para dar a impressão de que não é mérito de quem ganhou. É demérito de quem perdeu. Esse que perdeu o melhor jogador. Então não tinha como ele ganhar, porque senão ele ganharia. Entendeu? Não é que ele mentiu. E se você falar, o cara vai falar, não, eu dei a matéria aqui, expliquei que tal cara jogou bem, que foi 3-0 e tal. Ele vai falar que disse a verdade. Só que ele maquiou o título, ele maquiou a história, ele maquiou todo o fato. E aí eu fiquei pensando, na época, já tem 10, 11, 12, 14 anos isso aí, quase 15 anos. Eu fiquei pensando na época assim, peraí, se para um negócio que não vale nada, que é um esporte é uma coisa importante, futebol é um negócio legal, é gostoso de assistir, esporte é legal, é gostoso de assistir, mas peraí, se para futebol os caras fazem isso, e para política, que é coisa séria, será que eles fazem isso também? Aí fui investigar. Aí eu cheguei na conclusão mais terrível, que eles manipulam e manipulam muito. Muito. E aí o negócio é muito sério. Por quê? Porque sempre tem também as brigas políticas nos meios de imprensa. Talvez por conta do período que nós tivemos aí de 2020 e 2021, os caras meio que formaram um consórcio, então eles vêm falando praticamente as mesmas coisas e concordando com as mesmas coisas. Parece um elo de amizade. Mas de qualquer forma você percebe uma tendência, né, de apoiar apenas um lado ou apoiar o lado que lhes interessa. O ponto é esse aí, que precisa ficar claro. E se você não entende isso, você acaba achando que tá todo mundo de boa vontade, todo mundo é legal, bonzinho. A coisa não é bem assim. Então você precisa ser um pouco mais maduro para entender esta manipulação e compreender que às vezes o pessoal não quer uma polarização. Por quê? Porque eles lidam melhor com a hegemonia, que não é uma hegemonia no sentido de que fica só um cara e esse cara domina como uma ditadura, mas que eles criam as oposições na forma, mas não no conteúdo. Ou seja, todos concordam com as mesmas coisas. Igual quando, logo um pouco antes de largar a televisão e ficar com a internet, estava assistindo um jornal local e para todos os problemas que ocorriam e eram culpas às vezes do cidadão e não da cidade, o jornalista botava o microfone na boca do outro e falava assim: o que você acha que o Estado tinha que ter feito? Mas não era a obrigação do Estado, era a obrigação das pessoas. As pessoas tinham que ter feito alguma coisa, mas eles estavam tudo jogavam para o Estado. E nos outros jornais eu comecei a perceber que tinha a mesma tendência de colocar tudo a culpa no Estado, porque o Estado precisa fazer tudo, porque as pessoas têm o direito, não têm dever. Então apenas tem de se obedecer o Estado, porque o Estado tem que ser grandão para resolver todos os problemas da sociedade. E me parece que isso estava muito tranquilo para a imprensa. Quando começa a chegar o pessoal a falar de Estado mínimo, começa a falar de que tem que mudar a forma de economia, tem que baixar imposto, aí eu cheguei a ver jornal defendendo imposto.
Não, porque olha, tá tirando o dinheiro do Estado. Olha, porque tá diminuindo a arrecadação do Estado. Mas vocês estão preocupados? Vocês acham mesmo que tá certo, por exemplo, essa tabela do imposto de renda que tá horrorosa? Né? Gente, para o povo ganhar, né, eles ficam os políticos. Eu vou contar um negócio aqui que talvez você nunca parou para pensar. Os políticos vivem falando, vários deles, nos seus discursos e debates e tudo mais, de que existe uma elite, esta elite domina, controla e não sei o que. E aí você tem a impressão de que essa elite que domina e controla são empresários. Não, meus amigos. Esta elite que domina e controla é o governo. Nossa, Leandro, então você considera que o Estado é ruim? Não, o Estado não é ruim. E já foi explicado quando eu falei do quarto mandamento a necessidade do Estado. Mas o Estado não é o papai que tem que te dar as coisas, ou que todos os direitos têm de ser garantidos, até aqueles que não estão nem pensados no direito natural. Então não é isso. Mas ao mesmo tempo, no nosso país, a tal da elite que eles tanto criticam são eles mesmos, é que eles não olham para o espelho. Então aí eles falam, a elite, o sistema, fica parecendo que o sistema é uma outra coisa, que a elite é uma outra pessoa, mas isso é o político que você votou. Esse cara é elite, seja na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal. A elite é esse, pessoal. Esse é a elite. Então, para que o sonho que eles ficam falando, que pensam no povo, que o povo ganhe, que o povo consiga ter mais dinheiro, ter comida em casa, o Estado precisa perder. Hoje, no Brasil, para o povo ganhar, o Estado precisa perder. Não tem hoje. Leandro, isso é uma opinião? Isso é uma opinião minha, você não é obrigado a concordar. Para que o povo ganhe, o Estado precisa perder. Sim, o político que tanto fala fica falando de controle, regulação, imposto e tal, ele precisa entender, os impostos precisam baixar para valer, ele precisa desregulamentar algumas coisas, sim, né? E eu não falo como um liberal maluco, não, eu estou falando porque as coisas estão excessivamente reguladas. Excesso de imposto, excesso de controle. Então, Estado, você, governante, seja governador, presidente, prefeito, deputado, senador, quem for, vereador, vocês precisam pensar como perder mais para que o povo ganhe. Aí o povo vai ganhar. Quando você perde, o povo ganha. Se não for assim, e eu não estou falando disso assim, então tem que invadir o Congresso, nada disso. Eu estou dizendo que a máquina do governo precisa aprender a perder, inclusive, né, e muito mais, dinheiro, para que este dinheiro circule entre a população e circule menos sobre as tentativas de controle do governo. Quando isso acontece, o povo ganha. Melhora o emprego, melhora as condições, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, cai o dólar, diminui o imposto, diminui juros. Por quê? Porque você está dando mais possibilidade de ganho da população. Enquanto o governante ficar com a cabeça de que ele é o, né, tem que regular mais, tem que pôr mais imposto, tem que controlar isso e aquilo outro, o povo perde. O político acha que ganha porque se mantém no poder, mas a população não ganha. E é isso. Hoje, tecnicamente, não tem outra solução. A primeira solução, eu nem estou dando as soluções do país porque eu não tenho solução para tudo isso, mas a primeira solução é o governante entender que ele precisa perder. Veja, vou dar um exemplo. A grande briga o ano passado foi em relação à gasolina. A gasolina só gerou um benefício para a população quando o ICMS baixou no país todo, ou foi retirado junto com os impostos federais, e aí houve uma baixa, uma queda no valor final da gasolina. Como estas medidas eram temporárias e elas caíram, agora querem aumentar também o imposto, né, o ICMS sobre o combustível, e os impostos federais voltaram. E aí a tendência é um aumento
cada vez maior da gasolina, porque em outros locais ela está cara. Então o Estado precisa perder para o povo ganhar. Não tem outra situação. Aí algumas pessoas vão dizer, não, Leandro, mas se você mantiver o Estado forte, você vai ter uma política de bem-estar social. Essa política de bem-estar social, ela é cara. Primeiro, isso não é grátis, tá? Não tem almoço grátis. Se você nunca parou para pensar, você paga isso aí. Você não tem escola grátis, você que estuda em escola pública. Você paga com os impostos. Tá bom? O SUS, tem umas coisas no SUS que é boa. Mas tem outras que não tem como fazer. As pessoas não conseguem, por exemplo, fazer um exame preventivo. Só consegue fazer quando não está bem. Quando está fazendo um tratamento intensivo, os caras são muito bons. Mas se você tem uma necessidade, você precisa fazer um exame preventivo. Não já quando você está mal. Porque aí você começa a correr riscos, Aí o SUS não consegue atender. O SUS só consegue atender quando o cara já está nas últimas. Então assim, vejam que até para criticar algumas coisas em alguns locais, eu não preciso me afetar, não preciso gritar, não, é só para você entender. Então é muito sério. Veja que aí neste ponto não tem, porque muitas vezes tanto situação, oposição, direita e esquerda acaba concordando com as mesmas coisas, indo para as mesmas linhas. E é isso, não vai para outro, E fica todo mundo discutindo a mesma coisa, e mesmo quando você tem posição, situação, oposição, eles acabam concordando com esses pontos de vistas e ficam com isso daí. Então eu espero que você tenha entendido. Eu acho que já ficou claro, polarização não é uma coisa ruim. O que é ruim é esse pessoal que critica a polarização, na verdade está querendo a hegemonia do grupo ao qual ele pertence. Então ele quer acabar com o outro, mas tentar acabar com o outro faz parte também da política. Se conseguir, ok. Se não conseguir, permita. Mas eu acho que é sadio ter, inclusive o que impede os extremos, principalmente as possíveis ditaduras. Porque aí o cara não consegue ter a capacidade de poder para poder dominar o outro. Então eu acho que isso ajuda bastante. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.